Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um vídeo totalmente diferente, referente a um vocabulário trader, né? Um vocabulário de investimento, porque às vezes eu tô postando vídeo no canal, nem todo mundo sabe o que é um suporte, o que é uma resistência, o que é uma LTA, LTB, né? Canal de baixa, canal de alta, liquidez, volatilidade, entre outros pontos. Então hoje eu tô aqui para explicar passo a passo o que é um suporte, o que é uma resistência, o que é todos esses pontos que eu acabei de falar. Então, sem mais delongas, vamos começar aí nosso vocabulário, né? Primeiro de tudo, eu queria comentar com vocês referente a suporte e resistência. O suporte e a resistência, eles têm características únicas, né? Referente a resistência ser no topo e o suporte ser no fundo. Então, a partir desse esquema, resistência no topo, suporte no fundo, a gente tem o seguinte: não é todo fundo que é um suporte e nem todo topo é uma resistência, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem vários topos, mas nem todos os topos são uma resistência. Tem vários fundos, mas nem todo fundo é um suporte. Então, vamos começar a entender como a gente classifica um suporte. Bom, primeiro de tudo, quando a gente tem um fundo significativo, né, como a gente pode até ver aqui, ó, nessa parte aqui, a gente tem um fundo significativo aqui nessa região, depois o mercado subiu e veio testar novamente esse mesmo nível, essa mesma região. Isso significa que o mercado fez um fundo significativo, voltou para cima e veio novamente nessa mesma região e não rompeu, ficou nessa mesma região. É como se ele tivesse colocado novamente, tivesse pulado, colocado o pé no chão para depois começar a subir de novo, entendeu? Para pegar um impulso e voltar para cima. Isso se chama suporte. Então é como se alguém tivesse vindo, colocado os dois pés no chão, saltado, voltou de novo, pegou mais um impulso e voltou para cima. Se aqui não fosse uma região de muito para suportar todo esse movimento, ele ia para baixo e ia romper. E aí o nosso suporte não seria classificado, né? Ele simplesmente seria aqui um fundo significativo e aqui um rompimento dessa região. Então, normal. Então, de novo, suporte. Você tem que ter um fundo significativo com um reteste, ou seja, o mercado tem que, depois desse fundo, subir e vir testar essa mesma região. Não é simplesmente uma linha, gente, é uma região. A gente coloca uma linha para ficar mais didático, para ficar mais fácil, né, de fazer as leituras, mas é na região dessa linha. Então, um pouco para cima e um pouco para baixo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, aqui na linha, ela rompeu um pouco para baixo do que eu tinha feito a marcação de suporte. Por quê? Porque é uma região. E aqui, ó, ele nem pegou perto da linha, mas, na verdade, não pegou na linha, mas pegou perto. Ou seja, é por causa que é a região de suporte, não simplesmente uma linha. Então, levem em conta a região e não só a linha. Bom, depois disso a gente tem a resistência. O que é a resistência? É no mesmo intuito do suporte, só que é na parte do topo e não do fundo. Então, necessita fazer um topo significativo, o mercado vai para baixo, volta. Na hora que ele tenta ultrapassar esse nível, essa região, ele não consegue, ele volta para baixo de novo. Aí ele tenta de novo passar nessa região no topo, não consegue, volta para baixo. Isso significa uma resistência. Então tem que fazer um topo significativo, depois vem o reteste e aí você tem a marcação de uma resistência. Você sabe que essa região está complicada de passar para cima, ou seja, o mercado não está conseguindo ultrapassar esse nível do ativo, né? E o suporte também não está conseguindo romper para baixo. Então, o suporte no fundo e a resistência no topo, tá? Então, essa é uma primeira logística de suporte e resistência. Aí vocês vão me perguntar assim: ah, Caio, mas no seu aqui tem duas resistências, dois suportes, pode ter mais do que um suporte, pode ter mais do que uma resistência? Sim, o mercado ele tende a, conforme ele vai variando, ele vai marcando vários suportes e várias resistências. Então, dependendo da situação, a gente às vezes não entende o porquê que o mercado parou naquele nível, o porquê que ele está não conseguindo passar daquele nível, porque existem suportes de dias anteriores e resistências de dias anteriores. Vamos dar um exemplo bem tranquilo aqui para vocês. O mercado veio, fez esse fundo significativo, depois veio testar, não veio nem perto dessa região, mas continuou para cima, então a gente pode classificar que o suporte até estava um pouquinho mais para cima dessa região.
Foi para cima, desceu, 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 rompeu essa região aqui, foi testar mais para baixo, subiu para cima, veio testar de novo, rompeu essa região daqui, foi testar lá o suporte de baixo, foi para cima, voltou para baixo. Olha aqui quantas vezes ele testa essa mesma regiãozinha aqui. Aí vocês vão me perguntar, mas por que que essa região aqui e não essa? Porque existia um suporte nos dias anteriores, nos meses anteriores. Então, você sempre tem que também colocar nas suas anotações, quando você está fazendo suas operações, de suporte e resistências significativa dos dias anteriores, não só do mesmo dia que você está operando. Isso também depende do que você está fazendo, né? Qual que é o seu operacional. Se você está operando em questão de minutos, de horas, então isso é mais significativo, o tempo é mais próximo de você. Agora, se você está aqui, ó, por exemplo, fazendo um swing trade ou um investimento a longo prazo de meses ou até anos, então é muito interessante você ir colocando suporte e resistência de anos e meses anteriores, tá? Então tem tudo isso também. Bom, outro ponto que eu queria conversar com vocês agora é referente a canal de baixa, LTA e LTB. Canal de baixa é simplesmente uma região com uma tendência, ou seja, um canal. É como se fosse um canudinho. Ele está puxando todo esse ativo para uma baixa, ou seja, um canudinho de baixa, um canal de baixa, canudinho de baixa, né? Deixando um pouco mais didático, mais brincalhão aqui para vocês, né? Como se fosse um canudinho. Ele está sugando todo o ativo para baixo. Se fosse um canal de alta, a gente estaria sugando todo o ativo para cima, né? Então aqui seria totalmente ao contrário. Em vez de sugar o mercado para baixo, né, o ativo, o valor dele para baixo, estaria colocando ele lá para cima. Ah, mas como eu identifico um canal de baixa? Poxa, você está vendo, o mercado veio de uma região aqui que ele está variando meio que um pouco reto, o mercado rompeu o seu suporte, um fundo muito significativo, e continuou cada vez mais abaixando o preço do ativo, com uma tendência, ó, você pode ver, aqui tem uma tendência de variação. Depois aqui tem uma variação, uma tendência de baixa. Depois a gente tem a LTA, que é uma tendência de alta.